Viva, boa tarde, senhoras e senhores. Chegamos para mais um compromisso de análise dos factos que ao longo da semana despertaram as atenções da Rádio Despertar. Já estamos na segunda metade da nossa empreitada do Prova dos Factos, que começa às 12 horas com a resenha da semana, e a partir deste momento, então, é aquele espaço do cruzamento de opiniões em torno das questões agendadas para o programa deste domingo. Deixa-me assinalar que hoje é o primeiro domingo de outubro, portanto, 1 de outubro de 2023. O programa está a ser assegurado por João Caçula, que assegura a técnica, Horácio dos Reis, que supervisiona. Meu nome é Pedro Cafiel, respondo pela realização e também microfone. A saudar os nossos comentaristas. Doutora Mihaela Weba, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, caro jornalista. Boa tarde aqui aos colegas de painel. Boa tarde extensivo aos trabalhadores e colaboradores da Rádio Despertar. Muito obrigado. Doutor Gilson Salucci, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Pedro Cafiel. Boa tarde a todos que nos ouvem, onde quer que estejam. Muito bem. Doutor Aniceto Cunha, boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Pedro Cafiel. Muito boa tarde, Pedro Cafiel. É uma honra voltar a tê-lo aqui. Espero bem que o impasse continua a merecer ou a gozar de boa saúde. O meu boa tarde é extensivo aqui aos meus pares de debate, aos fiéis ouvintes da Rádio Despertar, aos internautas, ao coletivo e com exceção ao técnico. E desde já agradeço o convite endereçado à direção central do partido MPLA. Muito obrigado pela parte que nos toca. Deixa-me assinalar aqui a ausência do Dr. Agostinho Tixicato. Não o teremos hoje por razões de força maior. Juntamos-nos a ele, então, para o nosso abraço de conforto. Abrimos com o assunto referente ao partido no poder, que tem a ver com a sucessão na liderança do MPLA, que o presidente João Lourenço, pelo facto de estar a cumprir o último mandato na liderança do país, não será cabeça de lista do MPLA nas eleições gerais de 2027. A situação exige do MPLA eleger um novo presidente no Congresso de 2026, já que os estatutos estabelecem que o presidente do partido seja consequentemente cabeça de lista nas eleições gerais. Embora nada oficial, nomes como do general Higino Carneiro, Boa Vida Neto, Fernando da Piedade Dias dos Santos e outros têm sido apontados como possíveis pré-candidatos à corrida para a liderança do MPLA. Doutor Aniceto Cunha, é justamente o assunto que lhe toca, tem a ver com o MPLA, portanto vou abrir consigo, olharmos para este desafio que o MPLA vai encarar nos próximos dias de sucessão, primeiro a nível interno e depois lançar este candidato para a disputa presidencial. Muito obrigado, Cafiel. Uma retificação pontual, não nos próximos dias, dentro de 3 anos. Dentro de 3 anos? Sim, é muito tempo. Isto são os próximos dias, os 3 anos são os próximos dias. Sim, são os próximos desafios, mas antes a direção central do MPLA agradece a preocupação e o alistamento de um tema a ser refletido. Aliás, penso que o primeiro sinal terá vindo esta reflexão do jornal Valor Econômico, salvo erro, que portanto buscou o artigo 120, né, do nossos estatutos, dos estatutos do MPLA, e fez, digamos, o seu entendimento na diagonal. Bom, é legítimo esse exercício numa sociedade de direito democrático, onde os indivíduos ou os cidadãos, portanto, gozam de liberdade de pensamento e de expressão. Achamos ser um exercício pacífico e que tem a sua, digamos, a sua legitimidade. Mas o MPLA, tendo em conta os níveis de responsabilidade que o encerram, tanto é o partido que suporta o Estado, ele, portanto, funciona com a sua agenda. E como um partido dinâmico, não é? Na eventual altura, a sociedade conhecerá, portanto, o sucessor ou o eventual sucessor da atual liderança. Portanto, e como dissemos, há algumas questões que se devem levar à reflexão. Será que o presidente tem efetivamente já 2 mandatos no exercício da presidência do MPLA? Quando o seu primeiro mandato, portanto, foi de uma eleição extraordinária e cumpriu apenas 3 anos?
o mandato do Presidente da República, de acordo com o nosso Estatuto, e o REGOV são de 5 anos. Portanto, há questões internas que o MPLA, a seu tempo e a sua altura, há de pronunciar sobre tal. E, claro, sim. E o cerne do debate tem sido justamente o facto de estar a cumprir o último mandato na liderança do país. Sim, mas nós achamos que ainda é uma questão, embora seja, digamos, constitucionalmente estabelecido e estatutariamente determinada, mas há questões que achamos-las prematuras serem, digamos, debatidas nessas questões, né? Não se promove o prematuro, diz o adágio da sabedoria, porque podemos cometer erros. Nós ainda temos 3 anos para o Congresso, né, que deve ser convocado no caso do ordinário 3 meses antes. Temos muito tempo e ao longo dessa caminhada, e porque o MPLA é um partido que se atualiza no contexto, temos outros desafios internos e externos com nível de responsabilidade nacional e internacional, e que na devida altura a liderança do partido dará a conhecer à sociedade a indicação de quem será e como será a eleição do seu substituto. E claramente, né, somos uma organização humana, temos limite de tempo e de vivência, claramente que isso há de acontecer, mas nós gostaríamos de tranquilizar os partidos, ou melhor, os nossos militantes e a sociedade em geral, que, portanto, será um fenómeno que há de, ou melhor, será uma ação que há de acontecer no seu tempo. Muito bem. Dr. Gilson Salúcia, consigo refletirmos para estes desafios que o MPLA vai encarar. Faltam 3 anos para o Congresso de 2026. O Presidente João Lourenço, que é também líder do MPLA, está a cumprir o seu último mandato na liderança do país, e o MPLA terá que encontrar uma outra figura com que se vai lançar no próximo desafio eleitoral de 2027. Em ciência política diz-se que daí que ao nível da política seja fundamental que todas as decisões tomadas, quer a curto, quer a médio, constitucional, né? Portanto, o Presidente da República começou agora, faz 1 ano, o seu 2º mandato, e por força da Constituição, infelizmente, já não poderá vir a ser mais candidato presidencial em 2027, o que pressupõe que o MPLA agora tenha que se arranjar. Por quê? Porque há, claro, a necessidade de, no próximo Congresso, isso em 2026, eleger uma nova figura por conta do nosso normativo constitucional. Por quê? Porque só pode ser candidato a presidente o líder do partido, não uma outra figura. Portanto, daí que essa questão hoje levante essa fanfarra ao nível da nossa política nacional, e claro, o MPLA se calhar não terá percebido essa questão quando, portanto, levou a questão da revisão pontual da Constituição. É um elemento que não terá sido ponderado e, portanto, hoje provavelmente ao nível interno deve haver uma grande discussão, não é? Porque infelizmente não poderão vir a ter João Lourenço como candidato em 2027, é claro. E também temos estado em 2018 discutimos muito a questão da bicefalia, não é? E tenho eu a certeza que é imperioso, efetivamente, que isso deve estar aí a levar a enormes reflexões ao nível, quer do Comitê Central, quer também do Bureau Político do MPLA, e não só. Eu não tenho dúvidas que algum juízo inconsequente está-se a fazer em relação a algum pormenor que não terá sido tido em conta no âmbito da revisão pontual da Constituição, porque tenho certeza que não terão percebido essa jogada, e hoje mais do que nunca, com a vontade já muito expressa de ter um possível 3º mandato, e as engenharias políticas constitucionais, infelizmente, não estarem a permitir também alguma coisa em termos de equilíbrio e consequência da política, estará hoje a pesar ao nível do MPLA. E, portanto,
temos, claro, a certeza que nos próximos tempos, por força disso, viremos a ter um novo líder do partido MPLA. Por quê? Porque aqui o meio termo não poderá ser possível, né? A não ser que um milagre surja para haver novamente revisão constitucional em que, portanto, se retire esse pormenor de não termos pura e simplesmente o líder do partido como o candidato à presidência da República. Então, tendo em conta esse pormenor... Não, mas este não é o problema da Constituição. A Constituição permite que os partidos apresentem os seus candidatos sem necessariamente serem líderes de partidos. Agora, esta é uma questão interna. É o partido que estabeleceu que o seu presidente seja concomitantemente cabeça de lista. A nível da Constituição não tem impedimento nenhum. Bom, até onde eu consigo perceber, o o candidato à presidência da República é o número 1 da lista do partido que concorre à presidência, às eleições. E, portanto, é cultura política nossa, claro, que o presidente do partido seja efetivamente o número 1 da lista que qualquer partido apresente às eleições no âmbito da concorrência política. E também, é claro, nós temos aqui uma cultura que advém um pouco da lógica monárquica e hierárquica também. É claro que o líder é aquele que, portanto, lidera sempre a lista para as eventuais competições políticas. E com isso, portanto, tenho eu a certeza que veremos a assistir algumas movimentações ao nível da presidência do MPLA em 2026, no próximo Congresso. Ao olharmos para os nomes que têm sido apontados, são de facto nomes com alguma presença a nível do MPLA, mas também a nível do país, o que do resto nos faz antever um quadro bastante desafiante. Agora, com certeza, né? Mas em política já dizia Max Weber na sua obra Política, Duas Vocações, que o exercício do poder exige 3 dimensões possíveis, né, para quem se oferece a ele. Não basta só ser efetivamente um militante ativo, não basta que tenha, claro, do ponto de vista dos timings, o tempo suficiente para candidatar-se, no entanto, à presidência do seu partido. É importante que na sua figura também estejam revestidas 3 elementos fundamentais. Um, claro, é a dimensão legal do candidato, não é? E por outra também tem a questão ligada à dimensão carisma, e os nomes que nós temos estado a ouvir, é claro, um ou outro pode colher carisma do ponto de vista da nossa comunidade política, outros não tanto, não é? Há essa dimensão legal, há essa dimensão simbólica, e mais do que nunca há a dimensão carismática para, no entanto, o exercício do poder, já dizia Max Weber. Muito bem. Doutora Aniceto Cunha solicitou a palavra, mas deixa-me só aqui também colher a opinião da doutora Mihaela Weber relativamente a este desafio que o MPLA terá que enfrentar dentro de sensivelmente 2 anos, 3 anos, para encontrar uma figura que vá substituir João Lourenço e com esta figura se apresentar na próxima disputa eleitoral de 2027. É assim, para esse tema eu gostaria primeiro de dizer o seguinte. Por despacho número 5, 2023, de 6 de junho, o Tribunal Constitucional fez a anotação, as alterações operadas aos estatutos do MPLA, emanadas do 8º Congresso Ordinário deste partido, que se realizou de 9 a 11 de dezembro de 2021. O despacho tem a assinatura da Presidente do Tribunal Constitucional, datado de 1 de março de 2023. Portanto, passou o mês de março, maio, só em junho, no dia 6, é que foi publicado os estatutos. E essa publicação veio trazer, de facto, um elemento sui generis. E é um elemento sui generis porquê? Porque se de um lado a Constituição da República de Angola estabelece que só pode exercer o cargo de Presidente da República cada cidadão por 2 mandatos, cada mandato de 5 anos,
E estando o atual presidente do MPLA no segundo mandato, abre-se uma situação sui generis, que é a seguinte: de acordo com os estatutos do MPLA, que fixam expressamente que o presidente deste partido é eleito em Congresso, e uma das competências do Congresso é efetivamente eleger o presidente. Isto nós encontramos quer no artigo 84, número 2, quer na linha D do artigo 75 dos estatutos atuais do MPLA. E o que acontece? É que o artigo 120, que é aquele que o jornal O Valor Econômico traz, estabelece expressamente o seguinte, e eu vou mesmo querer ler para lá em casa compreenderem do que é que se está aqui a tratar. O presidente, o número 1, o presidente do partido encabeça a lista de candidatos pelo Círculo Nacional, sendo candidato a presidente da República. Ora, não havendo possibilidade nenhuma, em nenhuma circunstância, de a Constituição ser alterada para permitir um terceiro mandato, que seria algo violador até do espírito e da letra da Constituição e do princípio democrático, abre-se aqui a questão de saber se ele poderá ser elegível ou inelegível no próximo Congresso de 2026. E há alguns juristas que foram contactados pelo Valor Econômico, constitucionalistas, que vão pela tese, e o Valor Econômico diz que consultou pelo menos 4, e os 4 aceitaram a tal tese deste jornal de que João Lourenço seria inelegível em 2026. Ora, se os estatutos do MPLA se mantiverem como estão até a realização do Congresso em 2026, em rigor, ele é inelegível. Exatamente porque... E vão se manter. Exatamente porque nos estatutos nós temos 3 normas que contrariam 2 outras normas. Nomeadamente? O 120 está ligado ao 84, número 2, e a linha D do 75. Todos esses casam. Mas depois há as competências do Comitê Central, na linha Q do artigo 81, em que estabelece deliberar sobre o candidato a Presidente da República. Ora, o candidato a Presidente da República, nos termos dos estatutos, é o Presidente do partido. Se o Presidente do partido for João Lourenço, ele não pode ser candidato a Presidente da República. Logo, é inelegível a Presidente do MPLA. O que é que o Presidente João Lourenço pode fazer? Pode convocar um Congresso Extraordinário antes de 2026. Antes de 2026 e alterar esta norma do artigo 120. E os estatutos do MPLA permitem isso, porque no artigo 78, que estabelece... tem como epígrafe Congresso Extraordinário, a linha B vem estabelecer como competência do Congresso Extraordinário deliberar sobre todos os pontos constantes da agenda de trabalhos. E se da agenda de trabalhos tiver constante uma alteração estatutária, se altera o estatuto. Portanto, é possível. Há aquela ideia de que os congressos extraordinários não são para alteração estatutária. É errado. Depende sempre daquilo que é a agenda de trabalhos do Congresso Extraordinário. Mas esta segunda opção que a doutora Weba está a levantar aqui possibilitaria o presidente João Lourenço a concorrer para a sua sucessão dentro do partido? Permitiria... Mas que não se apresentaria como candidato. Exatamente, permitiria alterar o conteúdo do artigo 120, artigo 120 este que estabelece que cabeça de lista é o presidente do partido, sendo ele presidente do partido e pretendendo continuar com a bicefalia,
ok? Se ele pretender isso, tem de alterar o artigo 120 antes do Congresso de 2026. Nessa altura seria a presidente do partido, mas não da República. Não da República. Muito bem. E abriria novamente a bicefalia que já aconteceu em 2017 e 18 com José Eduardo Santos, na altura presidente do MPLA, e João Lourenço, presidente da República. Muito bem. Então, daqui a pouco vamos discutir um bocado desta possibilidade. Coisa que o presidente João Lourenço combateu, e não acredito que tenha moral para ser ele em 2026 a trazer à tona uma questão que ele combateu. A política é dinâmica. O problema é esse. Às vezes não são escravos das suas palavras. O problema é esse. É a questão da imoralidade na política. Solicitou a palavra a doutora Aniceto Cunha. Quer dizer alguma coisa em relação a este assunto? Mais alguma coisa? Obrigado. E obrigado também a Miela, afinal não esqueceu nossos antigos estatutos. Muito obrigado mesmo por me facilitar o trabalho. Antigos? São novos? São antigos? Antiga militante, estou a falar para a minha parte. Eu gostaria de rebater, né? Se não tanto o doutor Gilson, temos de ter alguma ponderação. Em política, e como sabe, não existem coincidências. Não existem. Portanto, o MPLA, sob liderança do presidente João Lourenço, encabeçou e conduziu os trabalhos do nosso último congresso. E foi de lá onde, portanto, saíram os atuais estatutos. Como lhe disse, cujo o conteúdo do artigo 120, sobretudo o número 1, foram lidos na íntegra e bem lidos pela doutora. Portanto, não é permissível que nos acuse de nós não termos entendido ou não ter percebido. A arte de governar e de gerir também prevê o futuro. Por isso mesmo é que consegue ver que há uma ligação diretamente a uma consonância daquilo que rege a nossa lei magna e com os fundamentos dos nossos estatutos. E como lhe disse, a política é como a cultura, elas não são estáticas, são dinâmicas. E o MPLA tem a capacidade de adaptar-se no contexto. Todas essas futurologias estão a ser feitas com o devido respeito, como lhe disse, são, portanto, pacíficas, são legítimas, não é? Porque afinal as ações do MPLA, as suas consequências tendem a afetar a sociedade, não? Determinam o curso político e social da sociedade. Então, ao se dirigir para essa estrutura, eu solicito que faça com alguma maturidade e respeito, porque a questão aqui a ser debatida é precisamente a preocupação desta assertividade, se queremos dizer, a atual situação, qual será, dentro dos tempos, a posição que o MPLA terá mediante os desafios que ele se impôs a si mesmo. Eu penso não ser, digamos, um ato aleatório ou desentendido, como quer fazer perceber. Exato. Doutora Aniceto Cunha, eu quero solicitar a opinião de todos em relação a esta possibilidade muito interessante que a doutora Mihaela Weba levantou. Conhece o MPLA por dentro. Optaria por essa de bicefalia ou retirar o presidente João Lourenço? Qual é a previsão que tem? Primeiro é aqui reconhecer que o termo bicefalia, embora não definido na sua essência, mas ele foi introduzido no nosso léxico político pelo o camarada Lopo do Nascimento. Portanto, que numa entrevista à televisão pública de Angola terá aconselhado na altura o presidente José Eduardo Santos que não era o caminho mais correto. Portanto, lembramos-nos nós de que na altura o presidente José Eduardo Santos tinha, portanto, legitimidade e legalidade de continuar, quer enquanto cabeça de lista e candidato, nada lhe, portanto, impediria, e terá interrompido, né? Tendo compreendido como um bom líder, interrompeu o seu mandato dentro ou enquanto líder do partido, que causou então a convocação do Congresso Extraordinário e elegeu o atual presidente, João Manuel Gonçalves Lourenço, na altura já eleito presidente da República. Portanto, o termo bicefalia foi mesmo portanto é previsível que o MPLA continuasse com esta marcha de presidente do partido, presidente da República. É como lhe disse, o MPLA é um partido dinâmico, ele adapta-se no contexto. Portanto, naquele período
foi a leituras que se foram feitas e essa futurologia dos desafios que nos serão impostas, né, em 2026 é um cenário que se pode aventar, mas é de todo aconselhado que este é o melhor caminho. Aliás, como dissemos, este casamento, quer do texto do artigo 120, quer esta correlação com a Constituição, ela não é em vão e não vem por acaso. Aliás, o MPLA tem dentro de si quadros capazes para liderarem o partido. Nós não estamos órfãos de liderança. Okay. E, aliás, é um elemento que vai fortificar o partido. Muito bem. Quando eu disse, por exemplo, só para... Mas vamos lançar também reflexão em torno dessa possibilidade só para nos compreendermos. Quando eu disse que a política era inescapável e inescapáveis ainda são as suas consequências, eu estava efetivamente, por exemplo, a olhar para o Congresso Extraordinário do MPLA. Foi extraordinário, né, que elegeu João Lourenço como presidente do partido. Foi isso, não é, doutor? De 2018. Sim, de 2018. 2018. Foi extraordinário. Sim, ordinário. Muito próximo de 2021, o mesmo período em que o presidente João Lourenço apresentou a tão dita revisão pontual da Constituição. Portanto, em política, quando você não constrói cenários, porque pensar no futuro em política é definir, é desenhar cenários. Portanto, temos um estatuto que vem do Congresso de 2018, é isso, não é? Que tem no seu artigo... Não, esse estatuto do Congresso de 2021. Sim, 2021. Sim. Tem no seu artigo 120, claramente a dizer que só pode ser presidente, candidato à presidência da República de Angola. Não é só pode, vou ler para si. Não, eu estou... O presidente do partido encabeça a lista de candidatos pelo Círculo Nacional, sendo candidato a presidente da República. Mas quando diz o presidente, não é só pode ser o presidente. A compreensão é qual? Só pode ser candidato à presidência da República o presidente do partido. Ponto. O estatuto é tão recente. Tivemos a revisão pontual da Constituição em 2021, onde tivemos, portanto, a limitação do exercício do poder político pelo presidente da República. Ou seja, o presidente da República, portanto, só pode ter no exercício das suas funções 2 mandatos. Número 1, o estatuto só promove candidato o presidente do partido para a presidência da República. Número 2, a Constituição permite pura e simplesmente 2 mandatos. O que é que falhou? Falhou a construção de cenários por parte do MPLA. Agora o MPLA tem de se reinventar. Não, se reinventar traz à tona, claro, uma assessoria que a doutora Weba fez há pouco tempo. Ou realizar congressos extraordinários. Não, a doutora ela é produto de investimento do MPLA, uma assessoria não. Mas ter isso em conta. Então, doutor Salus, o que quero compreender é qual é a sua perspectiva? O MPLA avançaria para de um congresso extraordinário para tirar este elemento, o presidente João Lourenço, nesse caso, ficar com a presidência do partido e lançar um outro candidato a presidente da República, ou sairia definitivamente de cena? Bom, o que eu acho é que isto pode vir a acontecer. Este é um grande assunto, é interessante. O que eu acho que pode vir a acontecer, ainda com a lógica do debate do possível terceiro mandato, porque parece que há um presidente que não quer deixar de ser presidente. Mas há essa possibilidade neste terceiro mandato na presidência da República? Não é uma acusação, portanto, é um debate que tivemos na Asta Pública. Doutor, e, portanto, não se pode descurar. Não se pode descurar. Não, a olhar para a Constituição como ela está agora, é claro que obriga o MPLA a rever os seus estatutos de modo a que permita que João Lourenço venha a ser novamente candidato. Doutor Gilson, eu sei que tu tens o papel de encontrar sempre elementos para acusar o MPLA e a sua liderança, mas aqui, nesse exercício... Vamos só deixar... Neste exercício que nós estamos cá a fazer, deve encontrar o mérito que, por exemplo, em algumas vezes, e se essa é a intenção que se quer trazer, né, de forma subtil, em algumas vezes deu-se a sensação de alguma intenção do presidente João Lourenço candidatar-se para um terceiro mandato. Ele respondeu publicamente. Não é que era prematuro, portanto, e estamos aqui a encontrar
Primeiro, da vontade do legislador expressa na Carta Magna, portanto, há este limite. E o MPLA, é bom que não finjas demência, porque o MPLA, quando teve a maioria considerável, não alterou a Constituição para este elemento. Portanto, tu não tens elementos de provocação. Não há elemento de provocação para responder a tua pergunta. Encontrar aqui tal como estão as coisas agora, perante as duas possibilidades dos estatutos do MPLA, quer no limite constitucional do exercício do poder político, portanto, o MPLA só tem de fazer uma coisa, é ter um outro player ao nível da liderança do partido, acabou. Obrigado. Tá certo. Doutora Mihailo, eu tenho a impressão de que queria acrescentar alguma coisa, e já que trouxe esse assunto da bicefalia, às vezes as pessoas perguntam: qual é o modelo mais vantajoso? Bicefalia ou separar as águas, enfim, ou que o Presidente da República seja concomitante, seja também Presidente do partido, enfim. Antes de lhe responder sobre a bicefalia, gostaria de lhe dizer o seguinte: todos nós, minimamente honestos, nos lembramos de muitos militantes do MPLA que defendiam publicamente um terceiro mandato para o presidente João Lourenço. E as pessoas, muitas desavisadas, que não tinham conhecimento do conteúdo dos estatutos, não estavam a perceber porquê. É exatamente por causa deste artigo 120 dos estatutos do MPLA. Se a Constituição se mantiver como ela está, ele é inelegível a presidente do MPLA. E mais, eu gostaria, de facto, que não se alterasse mais nada, que em 2026 fossem ao Congresso com esses estatutos e que decidissem manter como presidente do MPLA o Dr. João Lourenço, e depois queria ver que atitude é que o Tribunal Constitucional iria ter. Que há claramente uma situação de inelegibilidade do ponto de vista jurídico. Estou aqui a falar simplesmente do ponto de vista jurídico. Inelegibilidade. O que é que aconteceu? Eu penso que o presidente João Lourenço, presidente do MPLA, foi enganado pelos juristas. Como assim? Sim. Foi enganado pelos juristas. Que assessoraram o MPLA? Que assessoraram o presidente João Lourenço. Como presidente da República. Como presidente do MPLA. Presidente do MPLA, ok. Porque quando se dá o Congresso, ok? Normalmente todos os juristas se reúnem, ok? Numa comissão que vai tratar da elaboração do texto dos estatutos. Então, eles é que levaram o presidente João Lourenço na curva. Não, doutora. E deixe-me terminar. Vai terminar, mas deixe-me terminar. Deixe-me terminar. Eu estou a dar a minha opinião. Mas a doutora desconhece respeite a minha opinião. A doutora desconhece a minha opinião. E os órgãos respeite a minha Vamos só deixar a doutora Weba terminar depois. Eu estava a dizer que o presidente João Lourenço foi enganado pelos juristas. Por quê? Na altura, nós estávamos em 2021 e o MPLA tinha uma maioria qualificada, que a qualquer momento poderia alterar a Constituição a seu bel prazer. E pensaram que, com recurso à fraude, fossem manter essa maioria qualificada para permitir o quê? Rever a Constituição para atribuir um terceiro mandato ao presidente João Lourenço. Foram esses cálculos que foram feitos em 2021. E atenção, eu falei com alguém que esteve lá, que esteve a andar a fazer essas coisas. Ok? Portanto, eles é que levaram o presidente João Lourenço na curva. Muito bem. E eu que dá estar já lhe passo a palavra. E eu que dá estar a confiar em pessoas desonestas, falsários, ok? Que depois não conseguem fazer as coisas como deve ser, de acordo com a ciência. O problema do presidente João Lourenço foi isso. Confiou nas pessoas erradas. E agora deu aquilo que o jornal Valor está a dizer. É mesmo realidade. Foi o próprio presidente João Lourenço que deu um tiro no seu próprio pé. Por quê? Amarrou a possibilidade dele continuar a ser presidente do MPLA. Com o artigo 120. Não há volta a dar. Ele é inelegível. E ponto final. Está certo. Queria dizer alguma coisa em relação a isto? Queria fazer fechar para avançar.
Queria fazer um reparo e pensei que até a doutora... Esqueci-me de falar da questão da bicefalia. Justamente. Sim, pode avançar. Posso? Ok. Bom, como ia dizendo, eu queria alertar o cuidado, e porque a doutora falou em questão de ética, de honestidade, enfim, eu gostaria que também ela reservasse o seu discurso nisso. Bom, o Congresso do Partido, ele tem o seu funcionamento, e não são os juristas, como a fonte erradamente terá passado essa informação, a doutora Cupome. A subcomissão que tratou das alterações pontuais do Estatuto ela é integrada por todas ou por membros de todas as delegações a nível nacional e internacional. E neste grupo que trata da alteração dos estatutos não estão somente juristas. E mesmo depois da proposta da alteração, é o Congresso, enquanto órgão máximo do partido, que portanto aprova o seu estatuto. Esta redação contida é responsabilidade do Congresso, e no Congresso estavam lá representados todos os segmentos do partido, né? Todos nós, enquanto delegados, somos responsáveis, e pensamos que o MPLA terá interpretado, e porque o MPLA entende as aspirações e as necessidades do povo, terá entendido que esse é o caminho. Portanto, não há qualquer ideia ou responsabilidade individualizada dos juristas, embora sejam os mais entendidos na matéria para termos de estruturação, mas a ideia, portanto, ela vinculou e é responsabilidade do MPLA no seu todo. Muito bem. Está certo. Vamos fechar esse assunto. Delegados, né, no Congresso. Doutora, deixa eu dizer alguma coisa assim rápido. Quanto à questão da bicefalia, eu penso que, do ponto de vista constitucional, ok, é o caminho mais certo. E vou lhe dizer porquê. A nossa Constituição estabelece, no artigo 117... Doutora, vamos só facilitar os nossos ouvintes. A bicefalia, quer dizer, Presidente da República Presidente da República é um, Presidente do Partido é outro. Isto é a bicefalia. Justamente. E tem consagração constitucional. Porquê? Porque a Constituição vem estabelecer que o Presidente da República, no artigo 117, reserva da Constituição, só tem as competências estabelecidas na Constituição. E mais, também a Constituição vem estabelecer que o Presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, que são apartidárias. Logo, o Presidente da República não poderia ser presidente de um partido político. É a Constituição que vem estabelecer isso. Ele, enquanto Presidente da República, não pode ter outras competências. Artigo 117, reserva da Constituição. Portanto, é a própria Constituição que impõe, e este artigo 117 da Constituição é uma cópia do que acontece em Portugal. Em Portugal, o presidente, quando se torna presidente português, deixa de ser presidente de partido político para ser presidente de todos os portugueses. Abdica a militância mesmo? Quer dizer, ele continua, até pode ter militância, mas não pode ser presidente de um partido político. Exatamente por causa da reserva da Constituição no que diz respeito às competências do Presidente da República. A mesma coisa nós temos aqui. O Presidente da República tem competências expressas dadas pela Constituição, e só aquelas. Não pode ser mais nada a não ser aquilo. E a doutrina maioritária entende que efetivamente é assim. Havendo reserva da Constituição para as competências do Presidente da República, ele não pode exercer outras competências, outros cargos que não o de Presidente da República. Para mais, ele sendo comandante em chefe das Forças Armadas essas que são apartidárias, não pode ser presidente de um partido político. Muito bem, está compreendido. A questão da bicefalia ainda, só para acrescentar, em realidades africanas, claro, como a nossa, é óbvio, a luta para limitar ou excluir a bicefalia tem necessariamente que ver com a lógica do poder do todo-poderoso, ou seja, quem quer ser presidente da República tem sempre essa pretensão de não ter limites ao nível do seu partido. Portanto, para evitar, portanto, boicotes no ato da sua ação governativa. Então, como se quer ser todo-poderoso no exercício da função de titular do Poder Executivo, então entende
entende-se que ter um outro figurino ao nível da liderança do partido, provavelmente haverá boicotes no exercício da função presidencial. Então, daí que o presidente João Lourenço, em 2018, foi severo nessa questão e, portanto, disse mesmo que foi um dos grandes promotores e disse ainda que andou aí a pedir que a questão da bicefalia não pudesse ser resolvida no dia anterior, que se resolvesse mesmo naquela noite. E foi naquela noite em que o presidente José Eduardo Santos deixou de exercer, portanto, o cargo do presidente do MPLA para, no entanto, termos assistido a um fim da bicefalia. Está certo. Doutor Salus, eu vou continuar consigo. Gilson, que não é vontade do militante João Lourenço, nas vestes de presidente, foi vontade do partido MPLA. Está certo. Então, Salus, eu vou continuar consigo agora para comentar sobre as declarações do secretário de Defesa norte-americano. Esteve aqui ao longo desta semana, entre várias ações desenvolvidas. Ele reiterou a posição do seu partido. O presidente Barack Obama já havia dito isto, já havia defendido a necessidade de África levantar instituições fortes, não homens fortes. E ele tocou justamente nisto porque, na sua visão, é isto que fortalece a democracia e propicia o respeito pelos direitos humanos. Bom, estamos a falar de um senhor... E a grande questão é que esta conversa de instituições fortes é o assunto do dia a dia e não estamos a saber construir. Com a qual nos debatemos sempre, né? Já faz muito tempo. Exato. Né? Mas eu tenho dito que inicialmente é importante que se tenham homens fortes nas instituições para tornar as instituições fortes. E claro, quando nós tivermos... Ou que as instituições fortes são compostas por homens fortes. Claro, porque não pode haver uma instituição forte com homens fracos. As instituições são o reflexo do que são os seus membros. Porque são os membros que compõem e constituem as instituições. As instituições são feitas por pessoas. Daí que antes é necessário e fundamental que se tenham homens fortes. A ideia de homens fortes tem necessariamente que ver com homens com espírito democrático, é óbvio, homens com capacidade de reserva, proteção, respeito, garantia da Constituição e de outros normativos regulamentares. Claro, homens revestidos de ética política, homens com ponderância, equilíbrio, aquilo que Aristóteles chamou de virtude. Esses sim, homens fortes que são capazes de constituir instituições fortes. Depois de termos instituições fortes, é óbvio que já não teremos nelas homens fracos. Já não teremos nelas homens capazes de, no entanto, fragilizar as instituições que já são fortes. Portanto, Lloyd Austin veio para Angola num contexto em que há uma tendência crescente, portanto, dos BRICS em África. Portanto, os Estados Unidos da América estão interessados em reforçar a relação com a África e, portanto, a visita de Lloyd Austin foi efetivamente para reforçar essa relação que existe com os Estados africanos. Não podemos nos esquecer que, portanto, Lloyd Austin fez um discurso no Arquivo Nacional, onde, para lá de ter dito aquilo que Barack Obama já havia dito em 2013, quando fez uma visita à União Africana, no seu discurso, tendo mesmo severado a ideia de que era importante a construção de instituições fortes, Lloyd Austin também apela para a necessidade de se ter em África líderes civis e não propriamente líderes militares. Porque ele entende que a consagração, o respeito, a proteção dos direitos humanos é uma questão que interessa a líderes civis e não propriamente líderes militares, por conta das suas características de rigidez, de dureza e portanto, ligadas também à questão da disciplina militar e não só. E, portanto, Lloyd Austin apela para a necessidade premente de se ter em África líderes civis de modo a proteger, claro, os direitos humanos em África. Portanto, Lloyd Austin também faz menção da importância que é a África para o xadrez da nova ordem mundial que se está a estabelecer. É óbvio, daí que ele diz que é
importante a África para os americanos. Isso está na consciência dos americanos de forma muito clara, que a África é importante, é fundamental para os interesses, claro, de hegemonia, é óbvio, americana, daí que entende que era importante, no entanto, reforçar esta relação, construir novas parcerias no âmbito da defesa, era importante garantir, claro, essa relação com Angola, tendo em conta também da posição geopolítica de Angola e da influência ao nível da comunidade da África Austral, e portanto foi uma visita interessante, não é? Onde podemos assistir o reforço dos ideais da democracia, que são pilares mais do que irreversíveis para a construção verdadeiramente dos Estados de Direito. O respeito pela Constituição, o respeito, portanto, pelas liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Lloyd Austin reforçou isso no discurso que fez. Quero crer que, no entanto, quer os ministros de Estado que lá estiveram, quer outras figuras do Executivo, e não só com exercícios também legislativos, no caso dos deputados, quero crer que tenham abraçado, tenham ouvido e, claro, aprendido alguma coisa com Lloyd Austin em relação à necessidade de se respeitar, de se reforçar a defesa dos direitos humanos e obviamente, a consolidação da democracia em África. Foi um apelo bastante veemente no discurso de Lloyd Austin. Muito bem. Doutor Aniceto Cunha, consigo olharmos para este apelo de Lloyd Austin, o secretário de Defesa norte-americana, para a necessidade de se instituir, vamos lá dizer, construir instituições fortes em África, em vez de homens fortes que depois subalternizam as instituições? Olha, eu vou lhe dar um exemplo que tu estás relacionado, mas antes vou fazer uma interpretação sociológica desta afirmação. Mas começo com um ditado popular: ninguém é mais forte senão aquele que respeita os direitos humanos, que respeita a liberdade das pessoas, que não invade a privacidade das pessoas. E essa questão que me coloca é uma situação que te coloca, por exemplo, Cafiel em xeque, né? Como assim? Quando nós falamos da... Vou respondê-lo, por isso é que eu citei mesmo seu nome. Mas o assunto aqui não é o Cafiel. Não é. Mas o Cafiel é um bom exemplo. Esse discurso ele é direcionado aos africanos, em particular aqui, como foi em Angola, aos angolanos. Ele está a transmitir que precisa-se de instituição forte e não de homens fortes, porque os homens passam e as instituições ficam. Mas essas instituições, elas são geridas por homens. Ele está apenas a transmitir que há uma fragilidade aqui do ponto de vista da construção da pessoa humana. Portanto, a instituição aqui ele está a apelar é na generalidade. E onde é que consistem as falhas que temos? São precisamente das famílias onde somos provenientes, das escolas e das instituições que representamos. Portanto, esta interpretação ela tem de ser entendida na sua maior profundidade filosófica, e a construção de um homem que vai representar a instituição forte, ela tem essência na sua origem, e aqui a família é precisamente a instituição primária. Então nós devemos fortificar a família, como dizia Tutal Comperson, a família é o organismo que fabrica a personalidade, e as escolas, a igreja e as instituições são encaradas aqui agentes da socialização secundária que visam reforçar esses princípios e estes valores. Uma questão não pode ser eticamente correta para mim e para ti, não. Nós estamos aqui em desavindos do ponto de vista do alinhamento ético. Por exemplo, eu dizia que iria assim, antes de entrar na reflexão que trago da vinda do secretário de Estado da Defesa norte-americano. Por exemplo, o Cafiel e os seus colegas foram intimidados diante de uma reunião e acusados, né, foram intimidados que seriam, por exemplo, vão ser despedidos porque são suspeitas de passar a informação, porque faço reflexões. Eu tenho prova, calma, e passo não corresponde à verdade. Portanto, Cafiel, nós estamos a falar de ética, tá a ver? Homens fortes, instituições fortes, porque nós às vezes queremos entender um elemento na dimensão internacional sem perceber o que significa para nós. Você é fraco quando trai a mulher, você é fraco quando distribui o rendimento da família com as amantes. Portanto,
como ele disse, que essa profundidade ela é filosófica, E mas esta se tu visão não respeitares as pessoas, se tu invadires a privacidade das pessoas, e eu sei que tens alguma honestidade intelectual, quando, por exemplo, os teus colegas foram acusadas, e eu falo o nome Não, mas com eu as estou a coisas, dizer que não corresponde à verdade. eu Isto tenho aqui- provas, se quiser, se me disser assim, por exemplo, desafio, vamos ouvir, mas Bom, também mas, tem algum doutora limite Aniceto Cunha, ético. Bom, o quando tema não alguém é é este, mas invadido, isto não corresponde à estou a verdade. fazer Exato. um exemplo, eu gosto de dar exemplos que casam com os temas, porque essas coisas de discorrer nas teorias e não conseguimos enquadrá-las na nossa vivência, nos deixa assim mesmo, com princípios éticos deficientes. Mas estavas aqui a defender algo interessante, como por exemplo, enfim, construir o homem desde o berço. Exatamente. E Essa como é que nós visão- estamos nesse capítulo? A questão é esta. Nós em Angola, como é que estamos nesse capítulo? É assim, como disse, vou voltar ao exemplo que lhe dizia. O funcionamento das instituições revela o estado das famílias. Ou seja, se quiseres compreender a saúde de uma determinada comunidade, vais olhar para o comportamento dos seus jovens, dos seus membros. E nesse caso tu tens a resposta. Por isso é que ele disse que depois sei que vai fazer uma introspeção e também põe a causa a defesa do seu pão, que é muito normal, eu sei o quanto os empregos estão difíceis. Se nós conseguirmos ultrapassar e chegarmos nesse exercício ético do respeito, da valorização e da não invasão da privacidade das pessoas, estaremos a dar caminhos. Então a questão para nós é, como tem sido o nosso comportamento? Conseguimos ter uma postura correta, defendendo os princípios, antes defendendo interesses de grupos e valores? Não será que a nossa posição tem sido, em função da manutenção de algumas posições e que esses nos dão alguns privilégios e benefícios, nós preferimos atropelar a ética e a moral? São questões que todos temos que nos colocar. Portanto, as organizações juvenis, que são os viveiros que depois sustentam as organizações e, consequentemente, para as lideranças, quer para partido, quer por país, são provenientes dessas instituições. Como é que eles foram socializados? Como é que eles foram formatados? O que é que vamos cobrar? Porque só se pode cobrar a um indivíduo na fase adulta o que lhe foi alimentado na fase anterior. Então, aqui nós temos que olhar com rigor para as instituições com essa vocação de fabricação da personalidade. Esses valores que devem ser comum à sociedade, eles devem ser, digamos, ter a essência nas famílias, na igreja, na escola, premiar a meritocracia. Mas, bom, voltando aqui à relação Angola-Estados Unidos, né? Portanto, o processo histórico da escravatura e tudo mais já sabemos. Mas foi precisamente a 19 de maio de 1993 que os Estados Unidos reconheceu Angola como um país independente. E a partir dessa altura passou-se então a ter as embaixadas em ambos os países. Por quê? Porque em função do processo da Guerra Fria, e a Guerra Fria é precisamente o conflito político-ideológico que foi travado entre os Estados Unidos e na altura a União Soviética entre 1947 a 1991, curiosamente 91 Angola abre-se ao multipartidarismo, né? Este conflito travado entre duas potências, responsável pela bipolarização do mundo, né? Representado aí em dois grandes blocos, certo? Angola, ou melhor, o movimento de libertação, o MPLA, teve o seu alinhamento político-ideológico à Rússia, por isso que num primeiro momento adotamos aqui o sistema de governação de partido único, mas depois em 1991 abrimos-nos então ao multipartidarismo. Os Estados Unidos da América terá compreendido que os investimentos feitos primeiro pela FNLA e depois pelo Partido UNITA não alcançavam os objetivos esperados por eles e, dado esse cansaço, então interpretaram, aliás, foi mesmo graças a um relatório na altura de um dos diretores da CIA que terá deixado recomendações que, do ponto de vista da competição, enfim, os Estados Unidos estaria a perder muito tempo. Mas, com os doutora interesses Aniceto em Cunha, África. o nosso debate aqui é em relação ao que foi dito. Não, estou a fazer No uma secretário de correlação Defesa. histórica. Bom, a grande questão é o nosso tempo. Demorar 10 minutos. A nossa questão é o nosso tempo. Teremos que olhar para... Teremos que olhar... Doutora Aniceto Cunha, um minuto só. eu vou lhe dar a palavra. Sim, não, eu sei que Mas temos que estás num olhar... papel muito difícil. Não, mas nós seja dois. assim com todos. A Temos doutora que e o olhar. doutor fazem as suas abordagens, as suas comparações, os seus enquadramentos. Não há interrupção. Não, longe disto. Eu só estou a solicitar que o doutor Aniceto Cunha direcione a sua abordagem em torno desta visão dos Estados Unidos.
de que a África precisa de instituições fortes em vez de homens fortes. Isso já fiz lá até uma interpretação sociológica. Agora, as relações entre países têm os seus interesses, certo? Certo? Portanto, esta vinda e essa relação, ela é até inteligente. Aliás, foi reconhecido pelo presidente da UNITA. Ele disse em entrevista exclusiva, só um país não avisado é que não manteria relações com os Estados Unidos, nessa altura, por se tratar, digamos, ainda da maior potência mundial. Mas para que entendamos o porquê do interesse dos Estados Unidos do Angola, quando num período anterior não apoiava o mesmo partido que sustenta o governo e agora está a fazer esta abertura, nós temos que compreender o processo histórico. Mas pronto, como a história deixa-lhe em desvantagem, vamos então para a atualidade. Está certo. Concluiu? Não concluí. Não, mas então a concluir, doutor. Café, o tempo começa já a apertar, já estamos na nossa última hora do programa, doutor. Muito bem. Doutor, como lhe dizia, então, né? Mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. Os Estados Unidos terá compreendido que estava atrasado em relação às outras grandes potências. E tendo em conta o valor que Angola tem na sua posição geopolítica, geoestratégia, né, e o potencial que ela apresenta, portanto, os Estados Unidos vê-se que tem interesses e que vale a pena cooperar com Angola. Agora, caberá nós tirarmos, digamos, todos os proveitos, e aqui são chamados todos os filhos de Angola, que essa é uma altura a olharmos para aqueles elementos, os valores nacionais que mais nos unem, e todos conseguimos, digamos, tirar o maior proveito dessa cooperação a todos os níveis, né? Esta e a última a nível da fortificação, se quisermos, das Forças Armadas, que vamos agora sair, digamos, de um paradigma que era do uso e da técnica do armamento russo, e agora vamos ter essa cooperação com os americanos. Isto vai obrigar uma formação, uma relação permanente para que consigamos, digamos, dominar então o material bélico dos americanos. Está certo. Doutora Mihaela Ueba, olharmos então para este apelo, já havia sido lançado pelo antigo presidente norte-americano Barack Obama e foi repetido nesta semana pelo secretário de Estado, pelo secretário de Defesa do Estado norte-americano, Lloyd Austin, de que a África precisa mais de instituições fortes do que de homens fortes que subalternizam as instituições. Ora bem, a visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos, equivalente ao nosso ministro da Defesa, Lloyd Austin III, visou basicamente incrementar as relações entre os Estados Unidos e Angola. Por quê? Porque ele entende, e é o entendimento da administração Biden, que Angola é um líder em ascensão na região e além. E quando diz além, está a referir-se à questão dos Grandes Lagos. Ele veio com uma agenda de cooperação, sobretudo no setor militar, para que haja formação, haja trocas de experiências, haja acesso à tecnologia, etc., militar americana. Entretanto, ele primeiro faz um alerta das ameaças comuns, e aqui fala das pandemias, fala da insegurança alimentar, fala da crise climática, fala da pilhagem de recursos, que é uma ameaça comum para os países africanos, não para os Estados Unidos. O regresso da autocracia, também ele falou disso, o terrorismo, os golpes militares, e na questão dos golpes militares ainda falou sobre os mercenários do grupo Wagner, por exemplo. Falou do extremismo violento, a pirataria, as vulnerabilidades cibernéticas. Portanto, todas aquelas questões que hoje, do ponto de vista de segurança, quer dos nossos países africanos, quer das nossas diversas regiões em África, e quer do próprio entendimento da administração Biden, são uma ameaça comum. E são uma ameaça comum por quê? Porque tudo isso gera efetivamente aquilo que
que se chama a alta criminalidade internacional. E aqui estamos a falar de situações como o tráfico de drogas, o tráfico de seres e órgãos humanos, a pirataria, o cybercrime, que hoje larga maioria das instituições americanas são sempre combatidas por hackers. Portanto, tudo isso veio na agenda dele. Depois ele fala para um setor, e na sala estavam muito jovens, por acaso foi uma coisa que me impressionou, estavam muito jovens, uma plateia muito jovens, para aí uns 70 jovens à vontade, entre estudantes e pessoas que têm relações com os Estados Unidos e que são angolanos. Depois vira-se para esse setor e diz que começa com uma citação de Joe Biden, a dizer que o futuro pertence àqueles que abraçam a dignidade humana, não os que a espezinham. E aí é que ele vai relatar então tudo aquilo que quem é honesto verifica que ele está a falar diretamente para Angola, só que colocou na generalidade dos países africanos. E, portanto, ele fala, por exemplo, que os africanos precisam de instituições reativas, transparentes. Nós temos um problema sério de transparência. Lideradas por civis que respeitem os direitos humanos, defendam o Estado de Direito. Falou várias vezes do Estado de Direito. Portanto, o Estado de Direito é aquele em que todos os atos do Estado têm que ser atos legais. Tens que cumprir com a tua Constituição e com as leis do teu país. E trabalhem para todos os seus povos. Depois ele fala então, introduz a máxima de Barack Obama, que a África não precisa de homens fortes, precisa de instituições fortes, e é aqui que ele começa então a questão do que significa isso de instituições fortes versus homens fortes. E ele vai ao detalhe. Diz o seguinte: os Estados Unidos estão empenhados em apoiar políticas integrais de governo que promovam a paz, a segurança e a governação democrática em conjunto. Portanto, para os Estados Unidos, tudo isso em conjunto. Por outro lado, ele vai dizer o seguinte: em todo o continente temos visto autocratas que a comprometer eleições livres e justas e a impedir transições pacíficas de poder. E depois vai mais longe e diz o seguinte, que ele é um homem com 41 anos de experiência militar e que uma das coisas que ele percebe bem é a importância do controlo dos civis das forças armadas. E vai mais longe. Quando os generais, e essa é uma citação dele que eu vou ficar e vou várias vezes citá-lo, quando os generais anulam a vontade do povo e colocam as suas próprias ambições acima do Estado de Direito, a segurança sofre e a democracia morre. Foram as palavras lapidares que ele apresentou aqui. E, portanto, na plateia estavam generais, Angola é governada por um general e, portanto, Austin esteve aqui a lançar recados diretos, efetivamente, para os generais. Muito bem. E Vamos, então. essa visita é pontual porque é a primeira vez que nós recebemos um secretário de Estado de Defesa norte-americano. É a primeira vez e mais do que outra coisa, claro, o seu discurso esteve em torno da questão do respeito da democracia, da questão do Estado de Direito. Ele quando diz que nós não, né? Quando diz que a África precisa de líderes civis, ele estava efetivamente a olhar para um único campo, que é a questão da proteção, a preservação, a garantia e a efetivação pura e simplesmente dos direitos humanos. É uma coisa lapidar, é fundamental, é pilar único para a construção das grandes democracias hoje. Bem. Agora, dessa visita há um elemento que a mim não escapou despercebido, né? Que é o facto de nós estarmos a ter uma política externa muito oscilatória, né? Ora, vamos chamar os russos, ora, vamos nos oferecer aos americanos quando interessa
Isto não é bom para uma política externa de um Estado, principalmente quando se está em jogo questões geopolíticas muito importantes, questões que mexem com a soberania do Estado. Portanto, nós tivemos aqui bem recentemente Sergei Lavrov, que é ministro das Relações Exteriores da Rússia. Agora tivemos Lloyd Austin, que veio reforçar, porque não é que os Estados Unidos atrasaram no controle, não é? E na defesa do seu espaço fora das suas fronteiras, no caso particular em África. Não, eles perceberam que há um crescente movimento muito forte dos BRICS, da China, da Rússia em África, e que é importante que os Estados Unidos venham reativar a sua posição em África. Está certo, muito bem. Eu gostaria de, aqui, primeiro uma deixa, e disse bem a doutora, até é engraçado, né? Na plateia estavam generais. E este país é dirigido por um general, mas ela não terminou a frase, né? O principal líder da força que se propõe a alternativa também é general. É general? Tem-se dito, né? Mas a doutora, nesses casos, ela, já sabemos, gosta de esquecer as coisas. Mas, bom, assim, doutor, não há qualquer confusão a nível da relação exterior do país. Tu, antes tiveste o mundo bipolarizado entre dois blocos, tu tens quatro grandes forças. Tu tens o Ocidente, tens o Oriente, tu tens os Estados Unidos, tens a China, até 5 tens a Rússia. Portanto, é de todo avisado que a relação com esses países, tendo em conta os fenômenos globais, as ameaças, enfim, tu tens de ter claramente que quem lidera tem os limites e sabe os interesses e os bens que vai buscar de cada cooperação. Agora, o que tem de haver do nosso lado é, às vezes, respeitar a decisão de quem o toma, porque na condição de Presidente da República, ele toma mediante as circunstâncias, o Conselho e as informações que tem. A grande questão que nós pensamos são as vulnerabilidades das oscilações. E elas têm sido elas têm sido circunstanciais para atender determinados interesses, é isso. Não propriamente interesses nacionais. Vamos fazer o seguinte. Como não temos mais tempo. Não, temos que fechar mesmo, porque assim, exatamente, não se nota qualquer vulnerabilidade, tampouco oscilações. Há de facto cooperações naquilo que interessa o país, e nisso não há nenhuma ameaça. Muito bem. Não existem dúvidas que há cooperações pontuais. Exato. E aqui, claro, nós estreitamos as relações com os Estados. Agora, há cooperações que vão para lá de serem pura e simplesmente pontuais e que têm que ver com a soberania do Estado. Não, os Estados Unidos compreendeu, um minuto só, e aqui quando eu disse, não, vamos terminar, não é necessário. Os Estados Unidos compreendeu que aquela luta de apoios de grupo e de elemento ideológico não leva em lado algum. Isso certo. É um crescimento. Muito bem. Agora, doutora Weber. ideológico em Angola é muito Muito bem. Doutora Weber, desta vez começo consigo porque o assunto é eminentemente jurídico. Vamos falar sobre o facto de um grupo de advogados ter apresentado, vamos lá dizer, a Câmara do Cível, o Cível Administrativo, Fiscal e Aduaneiro do Tribunal Supremo, uma ação popular no sentido de solicitar que o Presidente do Tribunal Supremo, João Leonardo, seja suspenso e a seguir se lhe instaure um processo disciplinar em sede das acusações de que tem sido alvo de atos de corrupção, nepotismo, entre outros. Vamos olhar para o alcance jurídico desta ação movida por um grupo de advogados, sem descurar que em maio a Ordem dos Advogados já havia solicitado ao Presidente da República para que convidasse João Leonardo a colocar o cargo à disposição. Doutora Weber, conselho. Ora bem, nos termos da nossa Constituição, o artigo 74, cuja epígrafe é Direito de Ação Popular, estabelece o seguinte, e eu vou fazer a leitura. Qualquer cidadão, individualmente ou através de associações de interesses específicos, tem direito de ação judicial nos casos e termos estabelecidos por lei, que vise anular atos lesivos à saúde pública, não é o caso, ao património público, não é o caso, histórico e cultural, também não é o caso, ao meio ambiente, também não é o caso, à qualidade de vida, à defesa do consumidor, à legalidade dos atos da administração e demais interesses públicos. Ora, um conjunto de advogados decidiu, depois de ter o Tribunal Constitucional
declarado que a Ordem dos Advogados não tinha legitimidade para solicitar o que solicitou, decidiu então utilizar esse expediente da Constituição e, através do direito da ação popular, intentar uma ação popular junto do Tribunal Supremo para ver a situação do presidente Joel Leonardo. E fazem esta iniciativa no órgão onde o juiz-presidente conselheiro exerce as suas funções. Como não há forma de o retirar, porque não há impeachment, não há destituição para juízes dos tribunais superiores, como por exemplo há nos Estados Unidos, ok? Nos Estados Unidos o impeachment é praticamente para todos os servidores públicos, em Angola não, é só para o Presidente da República. O que é que acontece? Utilizam esse expediente no mesmo tribunal e, a partir do momento em que este documento entra no tribunal, o Presidente não pode, sob maneira nenhuma, Presidente do Tribunal Supremo, ter contacto com esse processo. E porquê? Porque ele é a pessoa avisada. E como ele é a pessoa avisada, tem de escusar-se de conhecer esse processo. E, portanto, a sua vice-presidente aqui vai atuar como presidente. É o que mandam as regras. A sua vice-presidente aqui vai atuar como presidente. E o que é que vai fazer? Tudo o que o presidente deveria fazer se o visado fosse uma outra pessoa. Receber o documento, dar o tratamento, fazer a distribuição e depois decidir-se ao nível da Câmara. Depois pode haver um recurso para o plenário e sempre que existir votação sobre este assunto, o juiz presidente não poderá pronunciar-se. Em rigor, até nem poderá estar presente. Seria até que o ideal, processo seja decidido. Até que o processo seja decidido. Mas a olharmos para, enfim, aquilo que tem sido a nossa realidade, enfim, qual é a previsão da doutora em relação ao desfecho deste? Caríssimo, deste eu processo? gosto sempre de ficar à espera das decisões dos tribunais e depois me pronunciar. Porque as decisões dos tribunais, elas podem ser boas ou más, justas ou injustas. Depois cada um de nós, subjetivamente, vai avaliar até que ponto há bondade e justiça numa determinada decisão, ou há maldade e injustiça numa determinada decisão, tendo em conta os nossos valores morais, nossos valores éticos. Agora, quando nós temos criminosos no Tribunal Supremo, falsários no Tribunal Supremo, que vão decidir este processo, podemos já aferir que provavelmente daí não vem a boa coisa. Doutora Santo Cunha, agora consigo, como é que olha para esta ação popular movida por um grupo de advogados a solicitarem que Joel Leonardo seja suspenso e se ele instaure um processo disciplinar? Ora, a senhora deputada explicou bem a tramitação processual e até foi mais longe, né? Expressou o ideal. Mas, bom, é que este facto em si dá-nos a entender que há credibilidade e confiança no funcionamento da justiça. Porque se esse grupo de advogados, pessoas entendidas na matéria, têm de si alguma reclamação, eu penso que tem toda a legitimidade de o fazer. E, como disse, ao fazerem chegar esta reclamação ao tribunal de que a pessoa a quem está a ser acusada é o presidente, portanto, eles estão a dar-nos aqui um recado, que acreditam nas instituições e acreditam que, em caso de apresentarem provas bastante suficientes, portanto, verão a sua pretensão realizadas. Mas digamos, no geral, é interessante. Aliás, a democracia faz-se mesmo assim, com atos, não é? E que esperemos que o tribunal, depois de julgar, como dissemos, aqui vem uma correlação, daí que o elemento ético e o elemento moral tem de estar na consciência de todos nós e de cada um de nós,
não é? Só assim poderemos, digamos, olhar para a lei de forma justa e transparente, ética e moral. É um assunto que está a consumir grande parte das atenções, mas também do tempo, né? Há muito tempo. Há quem, por exemplo, traga à colação aquele assunto da antiga Presidente do Tribunal de Contas, o facto de ter sido convidado pelo Presidente João Lourenço para colocar à disposição lugar. Qual seria a dificuldade, por exemplo, do Presidente João Lourenço, enfim, tratar da mesma maneira o assunto João Leonardo? Quer dizer, são questionamentos que se levantam pelo caminho. Sim, enquanto são legítimos e enquadram-se todos dentro da liberdade de expressão e de pensamento. Agora, eu tenho a minha interpretação, embora representando aqui o partido MPLA, penso que acho que essas questões direitas, né, os jornalistas podem pedir, eu aconselharia a pedirem uma audiência e entenderem a interpretação de Sua Excelência o Senhor Presidente, não é? Não acha? Ele pode sim, porque olha, se nós estamos até a falar de crescimentos, de liberdade, e estamos aqui a ter atos e ações que visarão sobretudo fortificar o nosso Estado de Direito e Democrático, embora com o nosso entendimento enquanto especialista seja que Angola é um Estado de Direito e Democrático em construção, se olharmos pelos aspectos históricos, né, as grandes lideranças de um tempo continuam ainda a ser as mesmas, sobretudo dentro dos maiores partidos que decidem a vida de Angola. E como sabe, entende bem a consciência das nossas lideranças. Há questões que vamos crescendo com o tempo e as experiências vão nos levar para o caminho pretendido. Mas esse tipo de ações, como disse na minha introdução, levam-nos a esse crescimento, a confiança das instituições e vamos esperar a decisão do tribunal. Depois disso poderemos então ter outras ilações. Muito bem. Doutor Aniceto, perdão. Obrigado. O doutor Gilson Salúcio, agora consigo olhar para esta ação de um grupo de advogados que está a solicitar que João Leonardo seja suspenso e alvo de um processo disciplinar. Não é a primeira ação levada a cabo por advogados, já tivemos uma carta. Exato. Primeiro foi a Ordem dos Advogados, agora é um grupo de advogados de forma singular, sem já tivemos vincular a ordem. Claro, em relação ao Presidente do Tribunal Supremo, João Leonardo, a questão da Ordem dos Advogados, que escreveu para o Presidente da República justamente, no sentido de reaver o estado da justiça em Angola, não é? De modo a que o Presidente da República solicitava que o Presidente convidasse se João Leonardo a relação à situação e à condição do Presidente João Leonardo. Agora, portanto, é uma ação popular, claro, nos termos constitucionais é legítima, é legal, é possível, é um direito que cabe a qualquer cidadão de interpor uma ação popular no sentido de tornar efetiva que se tomem medidas claras para a anulabilidade de ações quer da administração ou de determinadas individualidades ao nível das nossas instituições. Portanto, são questões como estas que dão maior credibilidade e legitimidade ao discurso de Lloyd Austin, não é? Da necessidade de termos instituições fortes, não é? E, portanto, quando temos uma justiça que até parece anda seminua, é claro que ficamos mais distantes da concretização do Estado de Direito e Democrático, né? Por quê? Porque a justiça é o último, não é? Garante, é o reforço maior desse princípio do Estado Democrático de Direito. E, portanto, Edmundo, por exemplo, Edmundo Husserl, no seu livro Política da Prudência, já terá alertado para o perfil da ética, para o perfil da idoneidade das pessoas que se oferecem aos cargos, portanto, são bastante importantes para o exercício da atividade política, e eu penso que não era preciso que chegássemos a esse momento para, no entanto, do ponto de vista moral,
o presidente João Leonardo já ter, portanto, se autodemitido, né? Penso eu que já é tempo demasiado para o presidente João Leonardo ter abandonado o cargo. Por quê? Porque as questões ligadas à corrupção, que são constantemente levadas à nossa praça pública, não param. Portanto, os atos de impunidade que temos estado a ouvir, advindos das suas ações, não deixam de existir. A questão também do nepotismo, que muitas vezes os jornais têm estado a levantar sobre, claro, o perfil da sua atuação enquanto líder de um órgão superior de administração da justiça em Angola. Eu penso que há aqui mais do que razões óbvias para, de forma individual, no uso das suas faculdades e, claro, revestidas de um pouquinho de ética política, o presidente João Leonardo eu penso que já deveria ter renunciado, ter abandonado, não sei nos termos jurídicos o que era preciso fazer, doutora Weba, mas penso que já deveria ter posto o seu cargo à disposição, por uma questão de ética, por uma questão de moral, né? E oferecer-se ele é um homem forte e a instituição que ele dirige não é forte. Esse é que é o problema. Será, doutora, não é melhor não deixar o tribunal mediante as provas, porque tem sido cultural na nossa instituições culturais por causa das repetições. Muitas das vezes criam-se debates a nível das redes sociais e até da imprensa e depois faz-se um julgamento em esta pública. E cultural porque, por exemplo, a nível das competições internas, quando chega a um período período assemblenário que desembocam depois em congressos, há muitas acusações sobre potenciais optativos candidatos, né? E parece-me que tem sido uma estratégia que determinados grupos de interesse adotaram. Por exemplo, nós vamos sabendo do potencial da doutora Miela Eba, por exemplo, em vir a ser vice-presidente da UNITA, ou mesmo o presidente da UNITA, porque deixamos aqui um recado, senhores generais, vocês não podem ser presidentes, é o recado. As pessoas criam informações sobre as pessoas, por isso é que existe está a levantar a possibilidade de dar o benefício da dúvida, porque a questão aqui colocada é a questão colocada aí, doutora, todo mundo dá a palavra, mas a sua vez falou a questão colocada não tem a ver com a minha pessoa. O doutor Aniceto recorrentemente utiliza a minha pessoa para fazer as suas análises. Muito bem. Deixe de pensar em mim, Faz favor, tá bem? Faz favor, doutor. Deixe a minha pessoa de lado. Deixa a minha pessoa de lado. Aqui não tem nada a ver com ser vice-presidente da UNITA ou ser presidente da UNITA. Estamos a analisar a ação popular feita por advogados contra a pessoa do juiz João Leonardo. É isso que estamos aqui a avaliar. A doutora tem o direito de fazer análise e cita. Não tenha calma. Quem estava no uso da palavra não tenha calma. Foi-me direito então para fazer a palavra e fecharmos. Doutora, dentro da liberdade que tem e como sabe a posição que ocupa, eu estou protegido pela lei, eu posso falar das pessoas politicamente expostas. E eu dei um exemplo aqui da nossa sociedade e busquei o MPLA. Podia fazer também, por exemplo, com o cidadão Tomás Bica, né? Do MPLA. É cultural, eu estou a dizer na nossa sociedade. E eu vou buscar esses dois exemplos, porque são pessoas publicamente conhecidas e que sofrem acusações. E vou fazer a colação com o jurista. Aqui a questão do ponto de vista ética, não é só porque as pessoas estão a fazer acusação em esta pública, porque se o cidadão ele tem consciência que está bem com a sua consciência e que as acusações são infundadas, ele deve sentir-se tranquilo. Se não, calma, porque eu estou a dizer, esses grupos, eles são devidamente organizados, têm agenda a atingir, portanto, quando ferem, e daí que eu fui buscar esse exemplo, embora a doutora não tenha compreendido, é precisamente para ver que o limite da ética não é que se haver uma pressão, você tem logo que ceder mesmo não tendo verdade. Muito bem, está compreendido. Mas a grande questão é
existem ou não acusações? Elas existem. Não, as acusações estão aí. Mediante as acusações, o que é que, por exemplo, a PGR tem feito em relação à proteção da justiça angolana? Em relação aos atos em conformidade com a legalidade? Mas a PGR há tempos levantou um processo de inquérito. Porque a PGR... Caro jornalista, é assim. A primeira vez que o juiz presidente do Tribunal Supremo chamou a minha atenção foi no momento em que ele envia uma carta ao presidente da Assembleia Nacional, na altura Fernando da Piedade Dias dos Santos, a informar que a Assembleia Nacional podia dar posse ao Dr. Manuel Pereira da Silva, mais conhecido por Maneco, porque não havia qualquer processo em andamento. Ora, ele mentiu para um outro órgão de soberania. Por escrito. A decisão da Assembleia foi tomada com base numa mentira. Portanto, este é o perfil da pessoa. A mentira foi de que não havia qualquer processo contra a pessoa do Dr. Manuel Pereira da Silva. E havia. Ele não conhecia. Não conhecia, porque o processo estava no Tribunal Supremo e estava no Tribunal Constitucional. Pela responsabilidade que tem, tinha que conhecer. Pela responsabilidade que tem, tinha que conhecer. E mais, ele não fala em nome do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o que é grave, porque todas as tomadas de decisão por parte do Conselho Superior da Magistratura Judicial têm de ser feitas de modo colegial. Ele fala a título individual. Ok, está certo. Então vamos fazer a fechar mesmo. Eu vou já lhe passar a palavra para comentar o próximo assunto. Não é isso. Assim fica uma parte. A doutora explicou uma parte. Assim nós não entendemos. Eu posso continuar a explicar. Eu posso continuar a explicar. Na altura, o posicionamento. Eu posso continuar a explicar. Vamos fazer o seguinte. Doutor Salo, você vai concluir? Conforme eu estava a dizer, existem acusações contra a pessoa do presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo. As acusações estão aí. Nós temos uma Procuradoria-Geral da República que tem por responsabilidade velar pelos atos legais do Estado para a garantia da legalidade do Estado. E até agora, nós já estamos à mesa a discutir essa questão do presidente do Tribunal Supremo. Mas até agora, ainda não ouvimos absolutamente nada de concreto, fatível, vindo da Procuradoria-Geral da República. Por outra, nós também tivemos pronunciamentos do Conselho Superior da Magistratura em relação à mesma pessoa. O silêncio continua. Portanto, a Ordem dos Advogados de Angola escreveu para o Presidente da República, não surtiu efeito nenhum. Agora, há uma ação popular levada a cabo por um grupo de advogados, portanto, não acredito que algo diferente venha acontecer. Está certo. Doutora Oba, queria continuar a explicar qual foi o posicionamento da Assembleia Nacional da relação Assembleia Nacional. à pessoa de Maneco. Exato. O grupo parlamentar do MPLA decidiu dar posse ao Maneco. Dr. Maneco. E o grupo parlamentar da UNITA claramente que votou contra, porque estava em causa alguém que não tinha o perfil para ser presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Muito bem. Doutora Anzete Cunha, devolvo-lhe a palavra. Vamos olhar para a denúncia dos familiares de 4 ativistas detidos na semana antepassada, quando tentavam se manifestar contra as novas medidas administrativas do governo de Luanda. A denúncia dá conta de que ficaram, ao longo da semana passada, impedidos de receber a comunidade dos familiares. Houve também denúncia de que Tanasi Neutro foi colocado numa solitária na cadeia de Caquilas. Portanto, a sua opinião em relação a este assunto? Olha, eu ouvi a mesma fonte e não é bem assim. Não é bem assim? Sim. Eu penso que... Não é tal como contaram a Rádio Despertar? Tal como o jornalista da Rádio Despertar está a afirmar. Não, eu estou a repetir o que a família disse. E eu nós noticiamos ao longo da semana. Estou a falar no que estás a dizer. A fonte diz que não houve qualquer impedimento. Aliás, já houve pronunciamento oficial de um alto responsável dos serviços prisionais. É que, e aqui voltaremos novamente na questão dos limites
do ser humano, né? Dos limites da ética, do respeito às instituições. O que terá havido é que esses membros das famílias das pessoas presas gostariam de entregar diretamente a comida aos seus familiares. E não é este o procedimento. Há procedimentos internos que qualquer um de nós conhece, que as comidas devem passar por um processo. E essas pessoas simplesmente negaram que a comida para os seus familiares passasse por este processo. Porque da experiência que os serviços prisionais dizem ter, que através da comida que as famílias trazem, é introduzido muitos elementos. Então, por uma questão de atenção, de cuidado e mesmo para salvaguardar a própria saúde, né? Porque depois eles vão ser responsabilizados pelo estado da saúde, agravamento, enfim. Então passa por um processo de revista e acompanhamento. E esses familiares recusaram-se a cumprir esse procedimento. Mas também sabemos que as instituições prisionais, elas têm o orçamento e que dão alimentação aos presos. E portanto aqui regressamos, digamos, naquilo que era precisamente na questão ética, na questão moral. E eu ouvi precisamente o pronunciamento do advogado, não era esse o alinhamento. O nosso apelo aqui é para a compreensão das pessoas e que devem cumprir as regras estabelecidas pela cadeia onde eles estão. Não, mas a informação que nós obtivemos é que, claro, estava a haver esse impedimento de que estes ativistas estão condenados, estão a cumprir uma pena de 2 anos e 5 meses de prisão efetiva para a garantia da sua estabilidade, quer física e, portanto, de saúde. Entenderam não fazer as refeições normais que são, claro, preparadas ao nível das cadeias e, no entanto, queriam pura e simplesmente passar a tomar as refeições que os seus familiares preparam e levam para os mesmos. Mas a grande questão é que havia esse impedimento, claro. E, portanto, nós apelamos que estes servidores públicos compreendam que mesmo na condição de presos, estes cidadãos têm o direito, portanto, que lhes cabe de definir o que vão comer. É claro que não vamos descurar a necessidade e a possibilidade de se fazer a expensão de vida, que, claro, é uma responsabilidade dos serviços prisionais, mas é importante que estes cidadãos, no gozo dos seus direitos e, claro, tomam a refeição que quiserem. Doutor, e agora, entre tomar a refeição da cadeia e tomar a refeição que os familiares preparam, eles preferem tomar a refeição que os familiares preparam. De acordo. Mas o grande problema que nos foi chegado a público é que há esse impedimento. Não, doutor, não há impedimento. Vamos só... Houve, no entanto, esse impedimento. Vamos só ser aqui mesmo, como convidou o exercício da honestidade intelectual. A família rejeitou entregar porque não concorda com os métodos, vamos lá dizer, de acompanhamento. O método interno, ele já funciona e eles acham que deve mudar porque são os seus parentes que agora estão presos. A grande questão, o método que estão a utilizar é o mesmo que utilizam para com os outros é o normal, detidos? Segundo aquele autorresponsável, é a forma normal de acompanhamento, se quisermos, ou fiscalização de entrada e de saídas, de quando levam os alimentos para pessoas que estão lá presas. E nós aqui havíamos feito uma série de questões nos programas mas anteriores. Mas aqui pode-se colocar o caso de os familiares não terem segurança, por exemplo,
Mas não sim. tem outra hipótese. Não tem. É assim, porque quando a gente fala da ética, quando a gente fala do limite da lei, porque também estamos a nos referir de pessoas com particularidades, né? Justamente. Cuja condenação tem, e claro, isso é óbvio, motivações políticas. isso é outro elemento. Aí Dr. Gilson, mais razão para as questões de desconfiança e não só. Tá bem, e achas que isso é sensatez? E se calhar essa recusa dos familiares tem que ver Agora, efetivamente responda-me com os só. métodos que estão a ser Dr. Gilson. implementados no sentido de se averiguar os alimentos e não só. Dr. Gilson, é sensato, depois de tudo que disse, é preferível que eu deixe o meu parente sem comer do que ele comer porque a comida vai ser expensionada. Porque há A questões. questão também tem que ver com a integridade física da pessoa. Justamente. Tá bem, mas Se há dúvidas tu tens em relação um dilema, ao método, tu tens um se há dilema. dúvida Ou- em relação ao método, é importante que se verifique se o mesmo método é utilizado para todos os outros Já disse, detentes. a fonte, Essa é a questão. o responsável disse que sim, é o procedimento Está normal. certo. E eles Deixa-me não agora esperavam solicitar que a- fossem esses cidadãos a estar presos, eles apenas estão a tratar todos de igual forma. E este é o procedimento para todos. E aqui o apelo seria em as famílias compreenderem, levarem as comidas, já que esse é o que eles querem. Muito bem. Doutora Weber, a sua visão em relação a esta questão, a esta denúncia? Ora bem, antes de mais devo dizer que infelizmente os serviços prisionais têm um orçamento muito limitado para a alimentação, quer dos presos, quer de todos os que trabalham nas diferentes unidades prisionais. E isso vê-se em várias cadeias que já visitei. Aqui em Luanda eu conheço todas as cadeias. Já levei alimentação para presos. Sei como é que funciona o procedimento. O cidadão que vai levar a alimentação para um familiar leva a alimentação, tem que provar a alimentação que está a levar para que não seja algo envenenado. Portanto, a própria pessoa que leva tem que provar a comida que está a levar, ok? E depois disso, então, fica à guarda dos serviços prisionais. E o que é que acontece muitas das vezes? A alimentação levada de casa tem melhor qualidade do que a alimentação que é dada aos guardas prisionais. E o que é que acontece? Muitas das vezes essa alimentação não chega aos reclusos. Portanto, há necessidade de se dar dignidade aos guardas prisionais. Uma alimentação de qualidade para os guardas prisionais. Uma alimentação de qualidade para os presos que lá estão. Por quê? Para garantir aquilo que a nossa Constituição estabelece como o princípio da dignidade da pessoa humana. Somos todos angolanos. E qualquer um de nós, a qualquer momento, pode conhecer uma cadeia. Ou porque falsificou documentos, ou porque, como aconteceu agora com um cunhado meu, a mulher espetou-lhe uma faca e ele acabou por morrer. Esta senhora vai para a cadeia. Portanto, pode acontecer a qualquer pessoa. Qualquer pessoa está na condição de poder conhecer uma cadeia. Cadeia, justamente. E, portanto, temos que, enquanto sociedade, valorizar quer os que estão fora da cadeia, quer os que estão dentro da cadeia. Dar igual dignidade. O problema é que nós não conseguimos dar dignidade a ninguém. Nem aos que estão fora, nem aos que estão dentro da cadeia. E os serviços prisionais, sobretudo os seus guardas, são maltratados. São maltratados.
Exato. Por quê? Porque alguém desvia esse dinheiro. Porque alguém não deixa que o dinheiro chegue até aquelas unidades. Há que dar dignidade às pessoas. Muito bem. Então, Salus, agora volto assim para comentar o assunto desta semana também que movimentou as atenções da imprensa. Vou já passar a palavra. Não é mesmo rápido, não é uma contradição. Sim. Assim, rápido mesmo. Sim. Porque a doutora apresenta-nos aqui 2 elementos. Os orçamentos são desviados numa primeira fase. Ela diz que os orçamentos são limitados. Bom, fica uma questão. Mas há um estudo feito pelo sociólogo Elton Kikas, e que parece que visa responder ou problematizar ainda mais essa questão levantada. Aqui ele fala de que, no seu estudo, ele conclui que essas questões têm a ver com os excessos de presos, porque os orçamentos, ele, na visão desse sociólogo, são aprovados um ano com uma previsão, e por norma o número de presos tem estado a subir. Está acima da capacidade das cadeias. Capacidade da planificação. Muito bem. São questões que a sociedade deve refletir. Está e certo. por outra, não, só por, e por outra, mesmo. a nossa realidade a nível das cadeias, por exemplo, são 2 vezes por semana em que as famílias levam as comidas. E no caso de Viana e CCL, é uma vez. Só 2 vezes por semana? Sim, na Viana e CCL uma vez por semana. É para refletirmos. Em Viana não é assim. E o resto dos dias? Em Viana não é assim. Em Viana é todos os dias. Eu tive lá um familiar preso, eu levava alimentação todos os dias. A doutora está numa condição de very importante person. Não, negativo. Pergunte, e como é que essas pessoas sobrevivem? Porque nós estamos, por causa das questões aqui levantadas, é uma questão que, claro, todos nós aqui já falamos, né? Só é grande aquele que respeita os direitos humanos. Muito bem. E todos nós somos a favor, ou melhor, somos a favor de que, independentemente das pessoas estarem a cumprir as suas penas, não devem, portanto, ser coartadas. Justamente. Então, Salus, agora consigo comentar o facto de o Presidente da República ter autorizado a compra de 10 casas, cada vai custar cerca de 800 milhões de kwanzas. Ao olharmos para o nosso contexto, é um assunto que do resto está, a honestidade nos ajuda a dizer que está a levantar polêmica, né? É bom, primeiro dizer que, é claro, não se quer que aqueles que exerçam funções nobres... Deixa-me só sublinhar que as casas são destinadas para juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Sim. Primeiro deixa-me dizer Dr. Gilson, que eu pensei que ia pedir também honestidade intelectual ao jornalista, né? Como assim? É um tema que não está na pauta. O jornalista está, eu recebi, não sei. Não está, eu não recebi. Não está na pauta? Se calhar alguma coisa terá se passado. Talvez terá havido um tenho. problema técnico. A doutora recebeu? Eu tenho. Como? Esse tema? Eu não. Eu também não. Por isso é que eu pensei que ele ia fazer uma retificação. Terá havido algum problema da nossa produção, como mas tudo bem. de duas pessoas diferentes, tudo então... Não, eu já sei que eu vamos mas agora receber temas nós diferentes... tarde, né? E estamos a fazer já uma crítica, gostaríamos, porque são muitos temas, muito pouco tempo. Vai à votação? Não, sugeri, não, a rádio tem... Uma questão democrática. Muito bem, mas vamos... dominamos o assunto, pois não? Diga? Podemos falar do assunto sem problemas? Não, podemos faz uma avançar? nova consciência da ética, nós estamos preparados, só dissemos que não é eticamente correta. Então deu a uns e a outros não, depois conversar. Houve eventualmente problema técnico com a nossa produção. Não é enviar uma mensagem para a mesma pessoa, não há técnica que falhe. Exato. É estratégico, mas vamos a uma isso. questão de bom senso, podemos ultrapassar. Honestidade intelectual, mas podemos refletir, mas fizemos vamos refletir, né? Vamos ganhar tempo, vamos refletir. Sim, como eu estava a dizer, é claro que nós não estamos interessados em termos pessoas que exerçam essa função que até é bastante nobre e fundamental para a preservação do nosso Estado de direito democrático, que vivam na indigência. É claro, ninguém está interessado que assim seja, mas também é óbvio que essa questão é discutida
essa decisão é tomada num contexto que, do ponto de vista da ética republicana, não é dos melhores, efetivamente. Portanto, num contexto em que estamos com os níveis de inflação que temos estado a acompanhar, num contexto em que estamos com enormes problemas sociais, levantando até questões de vivência na indigência por parte dos cidadãos angolanos, faz sentido, faz jus, racional que alguém revestido de poder governativo tome essa decisão. Portanto, os juízes, conselheiro do Tribunal Constitucional, neste preciso momento, não têm residências. Tudo bem, não tem, compreendemos. Há necessidade de garantir esses privilégios aos juízes. Sim, há necessidade. Precisamos tanto, 800 milhões. É claro que há aqui valores a serem desperdiçados que poderiam contribuir, claro, para minimizar os efeitos dos problemas sociais que estamos a viver e, em particular, a questão da incapacidade das famílias em consumir. A questão, portanto, da fome que as famílias estão a vivenciar. Eu penso que é uma decisão tomada de forma descontextualizada, é uma decisão tomada num período muito errado, acredito, e também é óbvio que falar de 800 milhões para possivelmente 10 ou 12 casas, é isto, não é? É muito 10. dinheiro. É muito dinheiro. Não que os juízes, conselheiros do Tribunal Constitucional não devam, obviamente, portanto, ter uma vida digna, condigna. Isto nós não estamos interessados em levantar essa discussão. Interessa-nos, claro, é refletirmos sobre o momento em que se toma essa decisão. Interessa-nos, é óbvio, refletirmos sobre o valor no contexto em que estamos a viver. Justamente. Muito bem. Doutor Aniceto Cunha, a sua reflexão em torno deste assunto? Não, a minha reflexão, ela é primeiro, este ato, essa ação, esse direito, essas casas, elas são legais, é legal, tá na lei, é legal. Depois, esteve previsto a nível do orçamento de 2000, ou está previsto a nível do orçamento de 2023, os 800 mil kwanzas a que se referem, porque da matéria... 800 milhões. Milhões de kwanzas. Exato. É o valor por cada casa ou são para as 10 casas? Por cada casa. Por cada casa. Mas eu sei que a liderança desses juízes terá apresentado uma outra contraproposta de casas num outro condomínio de 400 milhões de kwanzas. E agora, as outras questões que nós nos levaríamos, elas são assim tão urgentes? Por cada casa? Sim. Metade do valor. Metade do valor. Não, tenha calma, estamos a entrar no conteúdo. Elas são para serem... Porque parece que a primeira proposta era para receberem a casa as casas num período de 1 ou 2 anos. E houve uma outra contraproposta para 400 milhões por cada casa. Se analisássemos os valores no mercado, há uma subfaturação, não há... Esta questão é para ser já implementada esse ano, e daí vem aquelas questões, né, que o Dr. Saluso levanta e que faz algum sentido, tendo em conta a atual crise econômica e financeira e sobre as necessidades que as pessoas e as famílias e as instituições estão a passar, seria uma atitude razoável ou eticamente ponderável agora? São questões que penso e que, pelas responsabilidades que esses juízes têm e pelo que representam pelo país, penso que eles terão uma ponderação, penso que têm idoneidade suficiente. Não será que nesta altura o país também convida eles a terem uma ação patriótica? Porque aqui todos nós vamos ter que sacrificar, digamos, alguns caprichos, né? Tendo em conta a atual situação. E mais do que vermos nisso uma situação de conflito entre dois poderes, como alguns quiseram chamar, seria bom sermos... Quais seriam o executivo e o judicial? Quais poderes? Sim, porque parece-me que em alguns sites trazem que é o conflito entre o chefe da Casa Civil do Presidente da República e a Presidente do Tribunal. Portanto, seria bom alguma ponderação e olharmos para todos esses elementos. Se tivéssemos algumas respostas, teríamos outro palpite, mas vamos ver o desfecho. Aliás, como disse no princípio, também é um tema que não estava na pauta. Reiteramos mais uma vez, deve ter havido um problema técnico com a nossa produção. Dr. Cafiel, isso quer dizer, pedimos desculpas por mandar a uns e a outros não. É melhor ser direito. Doutora Weba, a sua reflexão em torno dessa dessa questão. Isso é um sim ou não?
Está a ver como é que falamos de ética? Estamos aqui no bom exemplo. Doutora Beba, a sua reflexão. Ora bem, esta questão é daquelas que leva-nos a refletir os gastos que são feitos pelos poderes que representam os órgãos de soberania. Em Angola são órgãos de soberania o Presidente da República, a Assembleia Nacional e os tribunais. Para os tribunais, a lei prevê residências de função para os juízes e residências próprias para serem pagos com o seu salário. Ora, um juiz conselheiro há 10 anos atrás tinha como salário $30.000, o equivalente a $30.000. Hoje, o mesmo salário é equivalente a $4.000. Doutora, se trouxéssemos em Estou a conta, falar, mais ou menos... sim, estou a falar de 3 milhões. 3 milhões há cerca de 10 anos atrás eram $30.000. Por hoje... 3 milhões de kwanzas hoje são equivalentes a quase $4.000. Justamente. Portanto, houve perda da capacidade de compra desses juízes conselheiros. Entretanto, o que eu acho mais estranho nesta situação toda é o facto de que foram apresentadas várias alternativas e também foi dito que esse processo não iniciou agora. Esse é um processo que já leva 2 anos. E, portanto, em 2 anos não se consegue resolver esse processo. Eu penso que alguma coisa está errada. Por outro lado, há a questão da autonomia administrativa. Nos termos da Constituição, os tribunais têm autonomia administrativa e financeira, tal como a Assembleia Nacional. Mas o presidente João Lourenço, desde que tomou posse, decidiu acabar com a autonomia administrativa e financeira, quer da Assembleia Nacional, quer dos tribunais. O que é um atentado à própria Constituição. Ou seja, o único órgão de soberania que tem autonomia administrativa financeira é o Presidente da República. Isso está errado. E a minha chamada de atenção neste assunto é essa. Os valores claramente são exorbitantes. E concordo com tudo que o Dr. Gilson Salucci disse aqui. Só que o problema desta notícia é o facto do Presidente da República, através do seu Ministro de Estado, estar a retirar a autonomia administrativa e financeira a um órgão de soberania. Isto é que é grave. Tal como faz a Assembleia Nacional, agora está a fazer aos tribunais superiores. E os tribunais superiores deveriam verificar essa situação, porque é assim que começa. Até acabar por um único poder, ter o poder na mão, ter os 3 poderes na mão, violando a separação de poderes. É isso que eu queria dizer. Isso é perigoso para a separação de poderes. Muito bem, está mal. Está certo. Então vamos fazer o seguinte, já que está com a palavra, o positivo e negativo da semana. Eu vou ficar por isso simplesmente com o positivo, é claro. Eu ouvi atentamente o secretário de Estado da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, e claro, não podia ter mais positivo do que sua intervenção no Arquivo Nacional, né? O apelo para a necessidade de termos líderes civis do que propriamente militares, porque há necessidade premente de termos líderes com capacidade de proteger, de preservar e de garantir, claro, a dignidade das pessoas humanas. E isso é nada mais, nada menos do que garantir e efetivar a concretização dos direitos humanos. Exato. Não tem negativo, parabéns. Doutor Aniceto Cunha, positivo e negativo da semana? Era o meu primeiro, mas já foi cá dito. O segundo é precisamente a abertura do ano letivo no subsistema do ensino superior e a novidade é precisamente a continuidade das bolsas de estudo interna e externa e o maior número agora acrescentado. Esse é o positivo da semana? Sim, um dos positivos. Um dos positivos. Sim, mas nós também ficaria só... Não tem negativo? Não tem. Muito bom. Tiveram uma semana tranquila. Não. Para evitarmos as conotações, né? Não, mas... Há quem diga, não, vocês só veem
o que é negativo no país, o país não tem nada de bom. Então hoje vamos prescindir disso. Está bem. Doutora Mihaela, o positivo e o negativo da semana? O positivo da semana, claramente, o discurso do secretário Lloyd, que foi bombástico, sobretudo naquilo que tem que ver com a defesa dos direitos humanos, da democracia, do Estado de Direito, a questão de ser fundamental aliar isso tudo com a segurança a nível regional, a nível africano e a nível do mundo. O negativo da semana, tenho dois, infelizmente. O primeiro negativo da semana, a ministra do Ensino Superior não estar preocupada com a possibilidade de greve dos professores do ensino superior. Para mim é o primeiro negativo da semana. E o segundo negativo da semana, o facto de, por causa da falta de autonomia administrativa financeira da Assembleia Nacional, esta não conseguir honrar os seus compromissos junto do grupo parlamentar da UNITA, que vai realizar as suas jornadas parlamentares esta semana que inicia agora, e não conseguiu honrar os seus compromissos, devendo ao grupo parlamentar muito dinheiro que condicionou a realização das nossas jornadas parlamentares. Portanto, é o Ministério das Finanças a tentar condicionar a atividade dos grupos parlamentares na Assembleia Nacional.